Fala pessoal, tudo certo? Olha só, hoje eu vim tratar de um tema aqui que muitas pessoas me perguntam, principalmente as mulheres, né? Que é retenção de líquidos. E por que as mulheres elas perguntam mais? Justamente porque elas sofrem mais com esse processo por questões hormonais, principalmente pela atuação do estrogênio que aumenta a retenção de líquidos. É um processo normal e elas acabam mesmo sofrendo um pouco mais com isso, tá? O outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês, antes de abordar quais as práticas interessantes de se fazer para evitar e também para acabar com a retenção, eu quero que você pense o seguinte: será que você está mesmo retido ou você está com alto percentual de gordura? Você está mais gordinho? Porque tem uma diferença. Às vezes a gente não quer aceitar que está com alto percentual de gordura e fica falando que está retido quando na verdade está com alto percentual de gordura. Muitas vezes a gente se engana, né? Você olha o seu físico e acredita que está retido. Na verdade, você pode estar com um percentual de gordura mais alto. Então, nesse caso, nesse processo, a primeira coisa que você deve pensar é diretamente no emagrecimento, né? A retenção de líquidos ela vai diminuir junto com esse processo de emagrecimento. Então, por que é interessante a gente diminuir a retenção de líquidos? Basicamente, quando você reduz a sua retenção de líquidos, os músculos ficam mais aparentes. Então, você não fica com aquele famoso braço de polenteira ou braço de mortadela, né, que é um braço mais inchado. Vai ficar com os contornos ali, mas obviamente você precisa estar com um percentual de gordura baixo e aí sim retirando também esse excesso de líquidos, tá? Então vamos lá, qual seria a primeira dica que eu tenho para vocês? Com certeza você já sabe disso e muitas vezes não faz mesmo sabendo, que é a redução do consumo de sódio, tá? Então, o sódio sim aumenta a retenção de líquidos, porém, você não pode reduzir muito esse consumo de sódio, principalmente se você busca treinar de forma intensa. Então, se o seu treino é intenso, você precisa de sódio para que haja contração muscular, para que haja que a intensidade seja mantida. Então você também não pode reduzir muito os níveis de sódio, porque ao fazer isso você aumenta um hormônio chamado aldosterona, e esse hormônio aldosterona ele vai aumentar a recaptação de sódio e aumentar então a retenção de líquidos, tá? Então sempre tem um consumo médio de sódio. Quando a gente fala de evitar esse tipo de alimento, dificilmente vai estar falando daquele sal que você coloca na comida, aquele pouquinho de sal que você coloca na comida ou numa salada. O grande problema vai ser os embutidos, alguns tipos de queijos que possuem bastante sódio, né? Produtos ultraprocessados principalmente são os maiores causadores aí desse consumo exacerbado de sódio. Então toma cuidado com esse tipo de alimento. Segunda dica, redução do consumo de carboidratos refinados, tá? Pela elevação constante da insulina também há um aumento da retenção de líquidos. Então diminui doce, diminui esse tipo de alimento que também em excesso pode levar ao ganho de gordura, pode também levar à retenção de líquidos, mesmo quando você não tem ganho de gordura. Então é interessante fazer o controle desse tipo de alimento justamente para evitar picos constantes de insulina, que isso vai prejudicar também na sua retenção, tá? Agora uma dica que você pode utilizar no seu dia a dia, você está se sentindo um pouco retido, principalmente depois dessas festas do fim do ano, né? O álcool ele desidrata num primeiro momento, mas depois você tem um efeito rebote, né? Esse efeito rebote faz com que você retém ainda mais líquidos. E aí junta carne assada, que é um pouco mais salgada que as carnes convencionais, e cerveja, você vai ter um problema de retenção mesmo. E aí chegando alguns dias depois, o pessoal está desesperado, que está muito grande, está muito inchado. E uma das dicas interessantes é a utilização de alguns chás, alguns fitoterápicos, como por exemplo o chá verde. O chá verde é uma das melhores opções que a gente tem para combater a retenção de líquidos. Ele tem um efeito levemente diurético, então é interessante. Outro chá de hibisco
dente de leão, cavalinha, são chás que possuem um efeito diuréticos, claro que esses efeitos diuréticos, eles não são comparados aos diuréticos fármacos de farmácia, né? E esse tipo de medicamento você deve ficar longe, porque mesmo que eles possuem um efeito muito mais forte, eles também possuem colaterais muito maiores, né? Então fica atenção aí, não faz o consumo de fármacos. Opte por esses fitoterápicos, inclusive você consegue manipular eles em extratos, né? Que pode ser interessante você utilizar por algum período ali. A quarta dica, então, fica para o aumento do treino de cardio, tá? O cardio, o treinamento, ele vai fazer com que você aumente a sudorese, vai fazer com que você aumente a circulação sanguínea ali, e isso também auxilia na diminuição da retenção de líquidos. Então, tira um tempo ali, quando você fica muito tempo sentado, esse é um grande problema da maioria das pessoas, né? Que eles treinam 1 hora por dia, mas todas as outras horas do dia, as 23 horas do dia, ou eles estão deitados ou eles estão sentados. O ato de ficar sentado, ele retém líquido também, tá? Você ficar inativo, há uma retenção maior de líquido. Olha só, pensa como se você fosse viajar. Você tem uma viagem de avião ou uma viagem aí de ônibus, sei lá, que dure 10, 12 horas. Quando você chega no seu destino, você está com as pernas muito inchadas. Por quê? Porque você ficou parado e não ativou a circulação. Então é bastante importante que você se mantenha ativo. Se você trabalha em escritório, busca fazer pelo menos algumas caminhadas em alguns períodos, né? Sei lá, antes de ir trabalhar ou no intervalo do trabalho. É interessante você se manter subindo escadas, se manter ativo para que haja essa circulação e assim você não retenha tanto líquido. Tá? E a última dica, que é a mais importante, a mais valiosa, como sempre, é o aumento da ingestão de água. Sim, Lincoln, mas eu estou retido, eu vou tomar mais água. Sim, você vai tomar mais água, porque você deve imaginar que quanto mais água entra, mais água vai sair. Seu corpo vai perceber que está entrando bastante água e ele vai começar a eliminar bastante água, porque sabe que você está mandando bastante água para ele. Então você toma bastante água e elimina a água também, tá? E aí a recomendação, não existe uma recomendação muito precisa a respeito da quantidade de água para se tomar. A gente tem algumas recomendações de, por exemplo, 30 a 40 ml por quilo corporal. Então você pega o seu peso, o corpo e multiplica ali por 30 a 40 e converte isso em ml. E essa seria uma quantidade interessante de você tomar, tá? Ou então tem aquele teste básico de banheiro, né? Que você olha a cor da urina. Então se a urina estiver transparente, tá legal, você está consumindo uma quantidade bacana de água. Se ela estiver muito amarelada, você deve consumir mais água. Isso contando com todas as urinas do dia, né? Todas as vezes que você vai no banheiro, exceto a primeira, né? Porque você não toma água de madrugada, obviamente você não vai ter excreção de uma urina mais límpida aí. Beleza? Essas são as dicas, espero que você tenha gostado, espero que faça bom uso dessas dicas e é isso aí, abraço!